Olá, pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade e autoconhecimento e também entretenimento. Eu espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo. Esse é um podcast onde eu leio ensinamentos de Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Se você gosta dessa temática, deixa um like que você me ajuda demais e fica aí que você vai gostar dessa lição de hoje. Esse é um dos mais importantes ensinamentos que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier, documentado por diversos biógrafos e companheiros do médium. A disciplina, um marco fundamental na trajetória de Chico. A lição da disciplina, um ensinamento eterno de Emmanuel a Chico Xavier. Na década de 1930, Chico Xavier já despontava como um médium extraordinário, com obras psicografadas que começavam a chamar a atenção do Brasil espiritualista. Porém, naquele tempo, ainda era jovem, inexperiente em muitos aspectos da mediunidade e da vida. Havia nele uma natural humildade, mas também muitas dúvidas sobre como conduzir a sua missão espiritual. Foi nesse contexto que aconteceu um dos encontros mais marcantes entre ele e seu guia espiritual Emmanuel, um espírito de envergadura moral e intelectual imensa, que havia assumido o compromisso de ser um mentor e orientador de Chico ao longo de toda a sua existência. Segundo relatos históricos, principalmente do próprio Chico, foi numa tarde silenciosa, enquanto meditava sob uma árvore em Pedro Leopoldo, que Emmanuel manifestou-se com um brilho discreto, mas profundamente sereno. Chico, como de costume, fez sua prece silenciosa, rogando orientações. Emmanuel, então, com firmeza amorosa que lhe era característica, dirigiu-lhe 3 palavras que se tornariam o pilar de toda a obra mediúnica de Chico Xavier. Disciplina, disse pausadamente Emmanuel. Chico, surpreso com a secura da palavra, permaneceu em silêncio, aguardando que o mentor prosseguisse. Emmanuel então repetiu: disciplina. E com uma entonação ainda mais grave, completou pela 3ª vez: disciplina. Chico ficou emocionado. Não se tratava de uma orientação comum, mas de um chamado essencial para que ele entendesse que, para levar adiante a grandiosa tarefa que lhe aguardava, psicografar livros, amparar milhares de corações e ser instrumento fiel da espiritualidade, ele precisaria ter, acima de tudo, disciplina. Mais tarde, explicando o episódio aos amigos, Chico comentou: Emmanuel não pediu que eu fosse gênio, que eu fosse santo, nem sequer pediu que eu fosse infalível. Ele me pediu disciplina 3 vezes, para que eu jamais esquecesse que o trabalho mediúnico não pertence a nós, mas sim aos espíritos superiores e a Deus. E sem disciplina, eu não poderia cumprir a missão. Esse ensinamento foi tão impactante que, a partir daquele momento, Chico assumiu uma postura ainda mais rigorosa consigo mesmo. Levantava-se diariamente às 4 da manhã para começar as suas preces e preparar-se espiritualmente antes de ir trabalhar como datilógrafo na Fazenda Modelo. Após sua jornada de trabalho, que durava até o final da tarde, dedicava-se aos atendimentos espirituais que se estendiam até altas horas da noite. Mesmo com o corpo exausto, jamais
negligenciava suas tarefas mediúnicas. Essa disciplina era mais do que organização de tempo. Era um compromisso na alma. Anos mais tarde, perguntaram a Chico: Chico, como você conseguiu psicografar mais de 400 livros, atender multidões, trabalhar, manter-se simples e humilde? E ele, com aquele sorriso sereno, respondeu: Eu só obedeci ao que Emmanuel me ensinou. Disciplina, disciplina, disciplina. Esse episódio, embora resumido em uma única frase, na verdade representa uma das lições mais profundas da trajetória de Chico Xavier. Ele entendeu que a mediunidade não é privilégio, mas tarefa. Não é poder, mas serviço. Certa vez, após esse ensinamento, Chico confidenciou que, em momentos de cansaço extremo ou de tentação de desistir, a voz de Emmanuel soava-lhe novamente à mente: disciplina. E ele seguia adiante, com lágrimas, com dores, mas com amor. Outro trecho comovente relacionado a esse ensinamento foi narrado anos depois, quando Chico o adoecera gravemente. Amigos próximos o aconselharam a repousar, a reduzir as atividades, a cuidar mais de si. E ele então respondeu com voz fraca, mas determinada: Meus amigos, se eu tivesse deixado de lado a disciplina, eu não teria feito nada. Emmanuel me ensinou que o trabalhador do Cristo não tem o direito de repousar enquanto houver sofrimento no mundo. Essa resposta emocionou a todos que o acompanhavam. Há também um registro marcante de uma conversa íntima entre Chico e Arnaldo Rocha, um amigo de longa data, em que Chico confidenciou: Arnaldo, se eu hoje posso dizer que fiz alguma coisa de útil nessa vida, foi porque Emmanuel me ensinou a ser disciplinado. Mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu pensava em desistir, ele me recordava: disciplina. Sem isso, eu teria sucumbido às minhas fragilidades humanas. Esse ensinamento não foi apenas uma orientação prática, mas uma diretriz moral e espiritual. Emmanuel quis mostrar a Chico e, através dele, a todos nós, que o progresso espiritual exige constância, esforço e renúncia. Aliás, segundo depoimentos de amigos e estudiosos da obra de Chico, a famosa tríade de Emmanuel, disciplina, 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 foi posteriormente interpretada por Chico como 3 níveis de comprometimento. Disciplina com o tempo. Não desperdiçar as horas preciosas com futilidades. Disciplina com o pensamento. Manter a mente relevada, evitando mágoas, revoltas e pensamentos inferiores. Disciplina com as atitudes. Agir sempre com caridade, com responsabilidade e com consonância com os ensinamentos do Cristo. É comovente perceber que, mesmo após a sua desencarnação, o nome de Chico Xavier permanece indissociável dessa lição. Quando se fala da sua trajetória, invariavelmente se recorda do encontro com Emmanuel e da tríade que o conduziu. E talvez essa seja a razão pela qual, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, doenças, calúnias, incompreensões, Chico jamais abandonou a sua tarefa. Ele havia compreendido que a verdadeira força espiritual não reside no talento ou na genialidade, mas na perseverança humilde e amorosa. Esse relato não é apenas sobre Chico, mas sobre cada um de nós. Porque, como o Emmanuel ensinou, a disciplina é o caminho silencioso que nos conduz à realização dos nossos propósitos mais elevados. Se eu pudesse deixar uma única mensagem a quem me ouvisse por aqui, seria: sejam disciplinados no bem, na oração e no trabalho. Porque com disciplina
nós conseguimos caminhar com Jesus, mesmo que seja aos trancos e aos barrancos. E assim, a lição de Emmanuel ecoa eternamente como um chamado suave, mas firme, para que jamais esqueçamos. Disciplina, disciplina e disciplina. Se você chegou até aqui, te agradeço demais. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de ouvi-lo.